Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo com um relato de uma experiência com lucidez extracorpórea enquanto eu dormia. E esse relato é de uma experiência que aconteceu no dia 5/5 de 2023. Como hoje é para mim dia 9/5, isso foi há 4 dias atrás. Esse vídeo eu publico no dia 10/5 de 2023. E é um relato que, confesso, eu não registrei detalhadamente, ele está bem curto aqui, porque foi véspera de um evento gigante no qual eu participei. Tinha muita coisa para organizar para o evento, eu registrei aqui o que eu pude, mas provavelmente vai servir como referência para eu lembrar de detalhes, eu espero. Eu vou ler e comentar, e é um relato que vai levantar questões que, enfim, complicado, mas eu quero ser bastante honesto com vocês. Eu falei no início, tenho quase certeza, lá no início, que na projeção astral não tem como não haver honestidade lá fora. Você é o que você é, você manifesta o que você é e tudo vai acontecer de acordo com o que você vibra. Então, não tem muito o que fazer a respeito a não ser encarar o retrato de como estamos. Não é nem uma questão de como somos, mas de como estamos. Então, eu serei bastante honesto aqui. Eu saí do meu corpo, mas assim que eu sentei na cama para sair, eu já senti um ser grudado em mim, me segurando. E lá foi eu para o Aikido astral. Torce daqui, tira dali, puxa para frente. Eu quase acordei. Eu anotei aqui, resumidamente, saí na luta, quase acordei. Eu estou recordando, puxando, né, da memória como foi. E eu lembro que eu quase acordei. Eu tive que parar, concentrar bastante. E esse quase acordei, eu acho que é uma indução do ser que prefere que eu volte para o corpo, que eu não saia com a lucidez, porque a probabilidade de eu sair depois sem lucidez existe. E aí ele fica ali e me manipula, ou sai comigo e me direciona, fica ali sussurrando no meu ouvido e eu nem percebo. Mas eu consegui. Consegui me estabilizar, consegui arrancá-lo de mim. Fiquei livre, leve, dá para perceber a diferença assim gigantescamente. Ele se transformou até num tecido molhado de líquido orgânico e foi meio asqueroso, assim, mas eu, neste momento, foquei muito a minha atenção em, porque eu estava segurando aquilo, né? E eu falei, essa nem é minha mão de verdade. A questão do nojo, né, do receio, eu trabalhei nesse sentido de falar, mas essa aqui nem é minha mão de verdade. E quando eu digo de verdade, não estou me referindo à mão física, porque a minha mão física também não é minha mão de verdade. Eu, de verdade, nem tenho corpo ou forma. Então isso me ajudou a ficar tranquilo e só me livrei. Joguei o tecido longe, depois que eu saí, atravessei, né, a porta para fora. Eu joguei para longe porque eu queria seguir adiante para o mais afastado possível do corpo físico, mas não queria ficar carregando aquilo para longe. Enfim, foi a solução que eu tomei e chega um momento que, depois de acontecer tantas vezes, eu não fico tão preocupado assim em tentar orar, emanar energia, até porque eu já acordei várias vezes nesse aspecto. Então eu só falei, hoje eu joguei para longe e fui. Eu saí e interagi com pessoas, porém, pessoas que eu conheço. E, e começamos a jogar. Elas não sabiam que eu estava fora do corpo e eu comecei a jogar com elas, jogos de tabuleiro. Eu até desenvolvo alguns jogos de tabuleiro. Eu gosto de arquitetar e usar como exercício para trabalhar raciocínio, estratégia, essas coisas assim. Tenho alguns jogos,
mas acontece que eu nunca publiquei, porque é a mesma coisa de publicar um livro. Você precisa de uma editora, precisa de, enfim, contratos, você não ganha quase nada com isso, é complexo. Mas já testei muito com amigos. E isso me pegou de um jeito que eu baixei a lucidez, eu fui absorvido eu fui envolvido, sabe quando você é cativado? E quando você está assistindo um filme, até esquece que está assistindo um filme, você está tão compenetrado, que aí acontece uma coisa legal, você está rindo e nem percebe. Às vezes você se percebe rindo, e você percebe que não estava percebendo, não sei se acontece com vocês. Quase que uma hipnose. E eu fui envolvido e esqueci que eu estava fora do corpo. Deixei para lá e vivenciei aquilo, mas quando nós estávamos saindo do lugar, eu saí com um amigo, eu e ele subindo uma rua, e a lucidez voltou muito alta e eu falei, caramba, estou fora do corpo. E falei com ele, sabe aquilo que eu já contei para você sobre estar fora do corpo, sobre lucidez? Então, nós estamos fora do corpo agora. E ele falou, tamo não. E eu falei, estamos. E eu posso provar. Mas não pire. Eu vou flutuar aqui, eu vou voar. E isso vai provar que estamos fora do corpo. E ele falou, não vai não, vai nada. E eu falei, vou. E eu saltei e cruzei as pernas em posição de meditação. Eu faço muito isso, de ficar voando nessa posição. Mais ou menos como o Aang, da lenda de Aang, o Avatar, aquela animação, já assistiram? Ele fica voando numa bola de vento, né, no caso. Mas faz muitos anos, até muito antes dessa animação, eu uso essa posição, essa postura. Não sei porquê. E voei e desci ao lado dele e ele se deu por convencido. Eu até anotei aqui o nome do amigo, mas eu vou chegar nesse ponto. E eu falei com ele, me diga algo que só você sabe, para que quando eu acordar, eu te falar e você vai acreditar, caso você não lembre, porque é o mais provável a outra pessoa não lembrar. Então, se eu tenho uma informação que ela nunca contou para ninguém, isso validaria a experiência. E ele me contou. Ele me falou uma palavra. Mas uma palavra tão específica. E de uma forma diferente. Eu não vou falar exatamente a palavra aqui. Mas ele mudou o gênero de uma palavra. E a palavra ficou diferente. E eu falei, por que essa palavra? E ele falou que tinha a ver com um amor da vida dele. Uma coisa assim. E eu fiquei muito feliz e falei, não vou esquecer essa palavra. Não vou esquecer. E não esqueci. Mas o que aconteceu? Quando eu acordei, imediatamente eu me lembrei, porque existem duas mentes. A daqui e a de lá, que tem alguns HDs externos, extras, que é o espaço onde a gente armazena memória, né, arquivos. Eu me lembrei que não conheço esse cara daqui. Ele é meu amigo só fora. E aí tem muitas possibilidades. Uma delas é de que ou ele é de uma realidade física paralela, ou ele é meu amigo sim, e eu só encontro fora do corpo porque fomos amigos de outras vidas e ele está encarnado em outro lugar do país, da cidade, sei lá o quê, e só interagimos, como é que tá lá, como é que tá na sua vida, enfim. Não consegui trazer essa memória, só sei que lá eu sabia que ele era meu amigo, enfim, que a gente conversava sobre isso. E, bom, aqui eu escrevo que talvez ele esteja encarnado, coloco aqui umas opções. Então, depois, e não acabou a experiência, eu não acordei. E aí chega uma parte mais complicada que eu acho que porque até então essas questões que eu levantei aqui, eu já levantei antes. Mas eu vou entrar numa mais complicada. Eu não acordei e saí andando. Andando para explorar o lugar. E cheguei num lugar que era uma rua que terminava repentinamente, como se fosse inacabada, e tinha uma parte mais baixa, grande, como se a rua
tivesse 2 níveis, uma escada grande, um degrau, e lá embaixo fosse terra, como se estivesse realmente em construção. E o que eu vi lá embaixo foi uma cena curiosa, mas eu sentei para ver porque era curioso. Eram policiais. Eu estava plenamente lúcido, para vocês verem o que acontece. Isso poderia ser viagem de alguém que plasmou aquilo, vai saber. Não acho que tinha a ver comigo, não fui eu que fiz aquilo. Mas era um bando de policiais, como se fossem aquelas bandas, né, de cortejo policial, de frente para pinguins robôs. É coisa bem onírica, né? Bem coisa de sonho, mas isso acontece, tá? De invadir. Como eu disse, poderia ser algo que alguém estava colocando. Poderia ser eu, mas considero que não. Eu estava muito assim, chega, o que está acontecendo ali, olhando de fora? Porque lá existe muito isso de a realidade individual se manifestar numa realidade coletiva. É isso, é um mundo muito, muito volátil, muito passível dessas plasmagens. Então, desculpem o barulho, tem um moço da minha rua, um menino, que comprou uma moto faz um tempo. É uma bicicleta, ele colocou um motor ou comprou uma motocicleta ou uma bicimoto, sei lá. Toda hora ele fica dando volta no quarteirão. Continuando aqui, eu estava assistindo policiais meio que orquestrando dança de pinguins robôs. E quando eu estava fazendo isso, tudo ficou já era noite nesse lugar. E tudo ficou muito escuro. Fui envolvido por uma escuridão. E até então não fiquei com medo porque acontece. Há relatos de experiência de quase morte. Tem gente que fala de, fui abraçado quando vinha essa escuridão, tinha que passar pela escuridão para atravessar o universo. Eu vi recentemente no canal Final que Somos Nós, uma moça relatou isso. Não acho que foi o mais recente, porque eu fiquei um pouco atrasado nos vídeos. Mas enfim. Aí, o que acontece? Fui puxado para trás nessa escuridão. E como isso já aconteceu de eu ser puxado para cima, ver a terra de longe, ficar tudo escuro, ser mergulhado num líquido escuro para limpar meu corpo etéreo, eu me deixei levar e falei, eu vou. E eu escutei uma voz me dizendo, vou até ler aqui exatamente o que me disse. Volte para mim, porque você me serve. E eu deixei, achando que inclusive era uma consciência maior que não tinha corpo. E aí eu senti até uma dor na coluna, na espinha, percorrendo toda a espinha. Doeu mesmo. E eu disse, pode consertar aí o que for se precisar, se precisar de ajuste, confiando. Porque nem sempre uma dor vai ser uma coisa ruim. Pode ser sim, tirando alguma coisa que está ali, né, ruim. Não sei se foi o caso, não posso afirmar com certeza, mas eu apostaria no contrário. Porque houveram alguns fatores. Vejam só, eu não me senti amado, numa sensação de amparo, de amparado, de conforto, de aconchego, que eu já senti antes, que eu senti lá, tranquilidade. Não, eu não senti nada disso. E o principal, a voz era sinistra, tenebrosa, dessas mesmo de monstro, assim. E eu falei, acho que era um ser, porque eu me livrei de um que estava grudado em mim, né? E eu acho que um desses seres me puxou com essa força de tração e grudou na minha coluna. Eles grudam e encaixam e ali drenam. É o principal canal de drenar energia. Na nuca aqui, né? Mas puxando de tudo. Mesmo sendo uma contraparte do corpo físico, porque tem. É tudo espelhado. Então, tem a mesma relevância, importância. Eu fiz o que eu pude, que foi... Eu senti que não daria para brigar com esse ser. Era um ser bem, bem poderoso.
E como eu não tinha certeza se, sei lá, se era alguém bom e apostei mais no contrário, eu resolvi acordar. E era no meio da madrugada. E eu acordei, não consegui sair de novo. Então, eu sentei na cama e em posição de meditação e fiquei fazendo exercícios até sentir arrepios, né, o estado vibracional, que uma, é um indicativo de que alguma vibração foi aumentada e talvez tenha repelido esses seres, limpeza, autopasses. Fiquei ali um tempo, sem medo, tá? Eu confesso que falei, tá, isso aí, então. Mesmo que possa ter sido uma voz tenebrosa, mesmo que possa ter sido um ser dos grandes. E a afirmação dele de que eu o sirvo não me alarmou, porque eu uso a minha mente e é um conselho que eu dou. É a sua espada. É ela que vai ajudar a moderar a sua emoção. Se você vai entrar em pânico, desespero, como eu usei da questão da mão, né, de falar, nem é meu corpo. Questão de usar o raciocínio, usar a razão para moldar ou modular a emoção. Acordei e falei, ok. Quem sou eu? Sendo bem honesto, assim, do que eu faço. Claro que eu contestei todas as minhas ações, o meu papel no mundo de falar, será que eu sirvo a um ser tenebroso? Será que as minhas ações... E eu não estou aqui falando isso para que vocês mandem mensagens falando, não, Will, você ajuda pra caramba, você é um ser de luz. Porque eu cheguei a uma conclusão de que eu não sou, estou longe de ser alguém perfeito, alguém que só emana luz, alguém que não vai sofrer assédios porque é alguém espiritualizado. Eu sou alguém que luta muito. O meu estado emocional está fragilizado, sim, querendo ou não, o que mostra que eu não sou um ser tão desenvolvido assim, porque eu sofro, eu sinto as separações que eu sofri, elas pesam. Eu não sou alguém que não se. Não, que eu entendo, mas uma coisa é entender, outra coisa é sentir. Como eu disse, eu uso a razão para moldar a emoção, modular essa emoção, e por isso eu ainda estou aqui fazendo o que eu posso. Mas é o suficiente? Não sei. Mas eu pensei tanto, meditei tanto a respeito disso, assim, de a vida não é branco e preto. E até mesmo que fosse, a interpretação disso é relativa e tem uma área cinzenta muito grande a esse respeito. Sobre esses seres fortes aí, né? Meio tenebrosos. Aí depende também da vertente, né? Tem gente que até defende uns seres que são, né, da matriz africana, lá da matriz africana, de religiões como Exus e tal. E o próprio Saulo Calderon, que é uma referência na projeção astral, já relatou que foi levado e o ser falou, o meu trabalho é esse aqui mesmo. Eu seguro essa galera aqui e ensino eles na marra, porque eles foram cruéis, então é a linguagem que eles entendem, é isso aí, esse é meu papel e ele não tem dó não. E é um lugar sinistro, é quase que um demônio que mostrou para ele que é necessário o papel dele. Castigar ou, né, enfim, doutrinar na marra esses seres. E aí me peguei me perguntando se não é um caso desse de eu tento ajudar as pessoas daqui o máximo que eu posso, quando eu estou fora do corpo, com informações, e é uma forma de tratar o mal pela raiz, ou seja, antes de ele chegar a ser um mal, porque assim, uma coisa produz a outra. Um obsessor que tem acesso a uma pessoa, está aterrorizando uma pessoa, se eu ensino, se eu falo alguma coisa que vai ajudar a pessoa encarnada a não sofrer a influência, de repente, assim, sei lá, não tirar a própria vida. Já muita gente entrou em contato comigo falando que não via saída, não via desespero, que por escutar o que eu falei,
viu alguma luz e achou algum chão, mirou em alguma coisa que podia fazer, enfim, acaba rompendo conexão com esses seres e isso faz com que eles voltem, eles são puxados, porque eles não ficam o tempo todo, mas depende muito do quanto a pessoa que está viva fortalece a permanência deles aqui. Eles são puxados de volta para lá, que é para onde eles têm que ficar. Então tem umas leis assim que a gente desconhece como funciona. Então, sei lá, de repente, essa foi a leitura desse ser de eu o sirvo, nesse sentido, talvez, de ajudar outras pessoas, mesmo que seja para livrá-las desses seres que vão ser levados lá, que pertencem aos domínios de tais seres. Essa é uma leitura de muitas, na verdade, que eu fiz aqui, mas eu trouxe para vocês esse relato que aconteceu no fim de semana, né, um pouco antes do fim de semana, na sexta-feira, de um fim de semana no qual eu trabalhei muito, e assim, ficou bem claro para mim que eu levo, sim, luz. Eu tento levar alguma luz para onde eu vou, mesmo que seja na força da convicção, mesmo que eu use esse recurso de tirar de onde parece que não tem, de produzir ou de ampliar, de fazer o meu esforço para esse fogo não apagar. E o tanto de sorriso que eu vi, sabe? Eu encontrei uma moça, nossa, agora eu esqueci o nome dela, será que era Kátia? Esqueci. Se você está me escutando e você me encontrou, me desculpe. Eu sou péssimo com nome, mas eu conversei com ela por uns 5 minutos, que foi o tempo que foi possível, e ela me contou a história dela, né? Ela acompanha o meu canal, ela foi lá. E eu abracei por tanto tempo que eu fiquei até... Não fiquei, não. Eu cheguei a pensar se ela acharia estranho, né? Porque eu a segurei por tanto tempo ali. Mas eu estava passando o máximo de energia que eu podia para ela. E acho que ela entendeu, compreendeu. E foi bom, eu queria ter conversado mais com ela depois, mas estava tão cheio o evento que eu nem a encontrei mais. E ela perdeu um amor da vida há 2 anos atrás. Alguém com quem ela ficou por mais de 2 décadas, na verdade. Então é muito pesado. E eu vejo que, assim, eu não vou deixar um ser me assustar ou me fazer questionar a ponto de falar, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, vou mudar completamente. Não, eu vou ficar atento onde eu posso, porque honestamente eu prefiro me conectar a seres que trabalham em outra vertente. Eu não quero punir ninguém, eu não estou nessa, sabe? Eu até cheguei a essa conclusão de que eu não tenho essa conexão. Eu tenho, sim, muita energia ectoplásmica que acaba sendo um porto de ancoragem muito fácil de espíritos. Eles têm, é como se eles tivessem onde se firmar. E talvez alguns espíritos acabem falando, esse aqui, esse me serve, talvez seja nesse sentido, mas poderia ser só mais um espírito pegando ali, né, já que eu estou livre, era o próximo da fila. E eu trabalhei fora do corpo, porque também é uma forma de trabalhar. O tempo inteiro, né, a gente elevando o máximo possível as energias. Então é isso que eu vim compartilhar com vocês, de que assim, não é nada que tem que determinar e falar eu sou assim ou não sou. Eu estou, no máximo nessa condição, e ter o poder de escolha de falar, olha, eu prefiro atuar nesse sentido. Eu acho que eu sou melhor aproveitado ou coisa do tipo, nesse sentido, que é um sentido diferente. Eu não quero castigar ninguém, eu não quero derrubar ninguém para que a pessoa aprenda da pior forma possível. Eu quero mostrar gentileza, eu quero mostrar tolerância, eu quero mostrar pelo exemplo. Eu faço isso com as pessoas, com seres que me assediam na maior parte do tempo, 90%. Eu converso com carinho, com amor e falo, olha, você não merece isso. Não estou nem preocupado com o quanto eles estão drenando de energia de mim e o quanto desconfortável porque tá? Não pensem que não, é muito mais íntimo do que uma conexão física.
É assim, e quando você tenta tirar, eles grudam de um jeito e te sugam mais forte, como se fosse assim, ah, se eu vou sair, eu vou chupar o máximo que eu posso, que é assim, é ruim, é bem ruim, mas, enfim, como eu disse, eu não sou meu corpo físico, eu não sou meu corpo espiritual sequer, eu tenho essa energia e não é que eu não queira dividir, eu quero dividir do jeito certo. Você não precisa roubar minha energia, vamos sentar aqui, vamos comungar, se abra para a sua luz, mesmo que através da minha, só para você abrir essa, essa camada de nuvem espessa para você enxergar a sua conexão com a luz. E o que a maioria não quer, né, obviamente. Mas assim, eu estou mais voltado em mandar para cima do que para baixo. Essa é a minha tarefa aqui. É claro que aqui, principalmente aqui, fora do corpo não, porque a coisa é muito mais direta. Mas aqui eu tenho um pouco dessa vertente, né, dessa roupagem pirata de ser provocativo, de falar e fazer coisas que é muito para dar, às vezes, um choque de realidade na pessoa, na outra pessoa, e talvez a pessoa até leia como algo contra ela, mas é muito mais contra a postura dela que está fazendo mal para ela, e não é com a intenção de criticá-la, sabe? De falar, você está fazendo errado. É a questão de ela analisar se aquilo está sendo bom para ela, se é o melhor que ela está fazendo. O quanto aquilo funciona para ela. Se for necessário, que continue, mas pelo menos para que ela observe que talvez seja melhor mudar e o que eu posso fazer para mudar. E se eu puder ajudar nesse processo, eu faço. Porque se for para eu derrubar alguém, como na arte marcial, eu dou um golpe, mas assim como eu estou muito inclinado a derrubar, eu estou a levantar imediatamente após. E ainda falar, olha, você viu que eu te atingi foi ali, mas foi uma questão de vulnerabilidade e eu só fiz isso para te mostrar que você está vulnerável ali, mas que você não é. Então tem todo esse cuidado e eu não, me identifiquei muito em como eu estou no momento. Então sim, eu não sou alguém perfeito, eu não sou alguém que acerta sempre, definitivamente. Sou alguém com boas intenções, mas como dizem, né, de boas intenções, enfim, o inferno está cheio. Mas eu tento ficar atento ao que acontece, ao feedback, e posso sim contornar a situação, já fiz isso. O Excalibur é um lugar onde eu treino as pessoas e que eu sei, eu vejo onde elas precisam, e às vezes eu pego bem no ponto. Como alguém que faz massagem e pega o trigger point, né, que é o ponto lá emboladinho. E vocês já tiveram alguém apertando, uma fisioterapeuta, apertando aquilo ali, que aquilo dói, que até amolece o corpo, assim, que você fala, nossa, quase que a alma sai do corpo. Mas depois melhora o fluxo, passa, sabe, tudo. É aquele pior que é melhor. E já tive que atenuar e falar, olha, é isso, porque se eu preciso chegar ao ponto de falar, estou fazendo isso para te ajudar, e se você não quiser, eu não faço, e colocar inúmeros fatores ali do quanto eu estou fazendo isso porque eu confio que essa pessoa vai conseguir lidar, eu torço por ela e sou o primeiro a estar ali para ajudar a limpar as conexões que ela tem com o passado, que são só pesos, são traumas, essas coisas assim. Já aconteceu muito, tá? Muito mesmo. E, no geral, as pessoas entendem. Algumas se afastam, entendem e falam, não, eu entendi, Will, entendi suas intenções, mas eu ainda não estou preparado, preparada. Muitos se afastam, falam, realmente o Excalibur não é para mim. Esse projeto não é para mim agora, porque não consigo lidar. E somos amigos, continuamos conversando. E as pessoas me procuram ainda para questões nas quais elas acham que estão prontas para tocar. Então, converso direto com ex-integrantes do Excalibur, que é, sim, uma oficina de desenvolvimento pessoal focada em todos os corpos. O que a gente oferece em termos de espetáculo é mais com o resultado que a gente oferece para as pessoas, de
de mágico, né? De falar, olha o que eu estou conseguindo fazer através de tudo que eu tenho vivenciado nesse treinamento. Então, é uma vertente, é o que a gente fez nesse evento que acabou de acontecer. Ficou um vídeo grande, né? Mas enfim, eu agradeço a sua atenção até aqui. Eu já respondi muita coisa da semana passada, tá? Eu estou colocando em dia, mas caso tenham perguntas, coloquem, porque o próximo vídeo é de perguntas e respostas. Já tenho uma ou duas selecionadas, mas eu posso acrescentar mais. Enfim, sempre vou responder o que eu achar relevante aqui. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!